Olá, pessoal! Daremos início agora à nossa correção de exercícios sobre as equações algébricas. Assinale na coluna 1 as afirmativas verdadeiras e na coluna 2 as falsas. Um polinômio de grau ímpar e coeficientes reais possui necessariamente pelo menos uma raiz real. Isso é verdade, porque se o grau é ímpar, e as raízes complexas, elas só andam de pares, né? Porque se eu tenho uma raiz complexa, o conjugado também é raiz. Então, sempre vai sobrar pelo menos uma raiz para ser real. Então, verdadeira. Vou assinalar na primeira coluna. Se todos os coeficientes de um polinômio forem reais, suas raízes serão necessariamente reais. Falsa. Os coeficientes podem ser reais e mesmo assim o polinômio ter raízes complexas. Se um polinômio possui raízes complexas não reais, então seu grau será necessariamente um número par. Falso também. Se ele possui raízes complexas, ele pode ser um número ímpar sim, porque ele pode ter, por exemplo, duas complexas e uma real. Se um polinômio possui raízes complexas não reais, então seu grau será necessariamente um número ímpar. Também não, eu posso ter um polinômio de grau 2 e as duas serem complexas, ou um de grau 3, que são duas complexas e uma real. Não existe regra para isso. Se um polinômio possui raízes complexas e todos os seus coeficientes são números inteiros, então os conjugados complexos de cada raiz também são raízes do mesmo polinômio. Isso é o que nós dissemos no início, né? Toda raiz complexa, ela carrega consigo o seu conjugado também. Então, esta é verdadeira. Um polinômio px de coeficientes reais tem grau 4 e apresenta as raízes 1 mais i e 5 menos 2i, em que i é a unidade imaginária, e que i ao quadrado é igual a menos 1. Determine o conjunto solução da equação polinomial p de x igual a 0. Então, olha só, se ele tem grau 4, ele possui 4 raízes. Aqui nós temos duas, mas nós temos a regrinha das raízes complexas, que elas vêm em pares, né? Então, se 1 mais i é raiz, então vamos colocar aqui a primeira solução, 1 mais i. Então, 1 menos i, que é o seu conjugado, também é uma solução. Se 5 menos 2i é uma raiz, 5 mais 2i também é outra raiz. E esse é o nosso conjunto solução. Um polinômio tem grau ímpar e coeficientes reais. Sobre a equação algébrica p de x igual a 0, pode-se afirmar que todas as raízes são imaginárias? Não, porque raiz imaginária, complexa, né? Ela vem sempre em pares. Todas as raízes são inteiras? Também não podemos afirmar isso, só pelo seu grau e pelos seus coeficientes. Todas são racionais? Também não podemos afirmar, pode ter raízes complexas, como nós já dissemos. Todas são irracionais? Também não, pelo mesmo motivo. Há pelo menos uma raiz real. Isso sim, porque se é ímpar, sempre vai sobrar uma raiz que não vai ter parzinho, e essa raiz será necessariamente real. Os números complexos 1 mais i e 1 menos 2i são as raízes de um polinômio com coeficientes reais de grau 8. O número de raízes reais desse polinômio no máximo é... Então, olha só, se 1 mais i é raiz, 1 menos i também será raiz, com certeza. Se 1 menos 2i é raiz, 1 mais 2i será raiz também. Ou seja, eu tenho certeza de pelo menos 4 raízes complexas. Então, se ele tem grau 8, ele pode ter no máximo mais 4 raízes reais. Claro, essas 4 também podem ser 2 complexas e 2 reais, ou as 4 complexas. Mas no máximo, 4 serão reais. Encontre o conjunto das possíveis raízes inteiras da equação x à quinta mais bx à quarta mais cx à terceira mais dx mais 15 igual a 0, em que b, c e d são números inteiros. Então, olha só, como o coeficiente a, que é o valor que acompanha o maior grau do polinômio, é igual a 1, e nós estamos falando em raízes inteiras, então as possibilidades são os divisores
aqui do coeficiente independente, certo? Então, são os divisores de 15, ou seja, mais ou menos 1, mais ou menos 3, mais ou menos 5 ou mais ou menos 15. Então, todos os possíveis divisores, tanto positivo quanto negativo, de 15. Resolver a equação. 5x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 4x menos 1 igual a 0. Então, aqui vamos usar o teorema das raízes racionais. Então, percebam o seguinte, nós vamos pegar, então, para o numerador, os possíveis divisores de 1. Então, para o numerador, os possíveis divisores de 1 são mais ou menos 1. E para o denominador, os possíveis divisores de 5, que é mais ou menos 1, e o mais ou menos 5. Então, eu fico com as seguintes possibilidades. 1 dividido por 1 é 1, certo? Então, mais ou menos 1 sobre 1, ou mais ou menos 1 sobre 5. Então, eu tenho essas 4 possibilidades de raízes para essa equação. Mais ou menos 1 ou mais ou menos 1 quinto. Bom, vou testar o 1. Só que olha só, todo mundo é positivo. Então, se eu multiplicar todo mundo por 1, vai ficar 5 mais 4 mais 4. Então, 9, 13, menos 1, 12. Então, o 1 eu já elimino. Se eu testar o menos 1, vai ficar aqui. Aqui vai ficar menos 1 vezes 5, menos 5. Aqui 1 vezes 4, 4. E aqui menos 4. Então, 4 com menos 4 vai anular. Menos 5 com menos 1, menos 6. Não zerou. Então, sobram duas possibilidades. 1 quinto e o menos 1 quinto. Então, eu vou cair aqui direto no Brio-Ruffini. Vou colocar aqui os coeficientes. 5, 4, 4 e menos 1. E vamos testar o 1 quinto. Repetimos o primeiro. 5 vezes 1 quinto é 1, mais 4, 5. 5 vezes 1 quinto é 1, mais 4, 5. 5 vezes 1 quinto é 1, menos 1, 0. Então, deu certo. E aí, eu fico com a minha equação do segundo grau. 5x ao quadrado mais 5x mais 5 igual a 0. Vamos simplificar, então, dividir todo mundo por 5. X ao quadrado mais x mais 1 igual a 0. E aí, vamos aplicar a nossa Bhaskara e encontrar as duas outras raízes. Então, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, aqui eu vou ficar com 1 menos 4, que é menos 3. Então, já vi que vai dar complexo. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de menos 3, dividido por 2 vezes a, que é 1. Já vou separar aqui, ó, x' menos 1 mais a raiz de menos 3. Como 3 não tem raiz exata, ele fica, e eu só coloco o i para poder eliminar o negativo, dividido por 2. E o x duas linhas, menos 1, menos raiz de 3i, sobre 2. E aí, podemos escrever o nosso conjunto de solução. Então, o meu conjunto de solução é 1 quinto, menos 1 mais raiz de 3i sobre 2, e menos 1 menos raiz de 3i sobre 2. Questão 8, considere o polinômio px. Sabendo-se que px só possui 3 raízes inteiras, determine as raízes de px e as suas respectivas multiplicidades. Então, ele já garantiu que o polinômio só tem raízes inteiras. Claro, o coeficiente a aqui é igual a 1. Então, as possibilidades são os divisores do coeficiente independente, ou seja, mais ou menos 1, mais ou menos 2 e mais ou menos 4. Ok? Então, essas são as nossas possibilidades. Então, vamos começar testando o 1. Eu já vou direto no Brio-Ruffini. Vou colocar o 1 aqui, os coeficientes 1, 1, menos 5,
menos 1, 8 e menos 4. Vamos lá. 1 vezes 1 é 1, mais 1, 2. 2 vezes 1, 2, com menos 5, menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3, com menos 1, menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4, com 8, 4. 4 vezes 1, 4, menos 4, 0. Legal! O 1 deu certo uma vez. Vou continuar testando o 1 novamente, para ver a multiplicidade. 1 vezes 1, 1, com 2, 3. 3 vezes 1, 3, menos 3, 0. 0 vezes 1, 0, menos 4, menos 4. Menos 4 vezes 1 é menos 4, mais 4, 0. Opa, deu certo novamente. Vou testar o 1 mais uma vez. 1 vezes 1, 1, com 3, 4. 4 vezes 1, 4, com 0, 4. 4 vezes 1, 4, com menos 4, 0. Já deu certo 3 vezes. A gente testa mais uma. 1 vezes 1, 1, com 4, 5. 5 vezes 1, 5, com 4, 9. Não zerou. Ou seja, deu certo aqui, ó, 3 vezes. Agora eu vou testar uma segunda possibilidade. Eu vou começar pelo 2, não vou testar o menos 1. Então, vou pegar aqui onde deu errado. 1, 4 e 4. Vamos lá. 1 vezes 2, 2, mais 4, 6. 6 vezes 2, 12, mais 4, 16. Opa, falhou também. Vou testar o menos 2. Poderia ter testado o menos 1? Poderia também, ok? 1 vezes menos 2 é menos 2, com 4, 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Com 4, 0. Deu certo. Vamos testar mais uma vez. Nós queremos 5 raízes. Aqui eu já encontrei 3, aqui mais uma. 1 vezes menos 2 é menos 2. Mais 2, 0. Então, as nossas raízes são x igual a 1, com multiplicidade 3, porque ele deu certo 3 vezes, e x igual a menos 2, com multiplicidade 2, o que fecha, então, as nossas 5 raízes. Questão 9. Podemos afirmar que a equação x à sexta menos 5x à quinta mais 10x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 5x admite? Aí ele nos diz duas raízes duplas e duas raízes simples. Bom, para a gente analisar isso, nós precisamos descobrir quem são as raízes, certo? Então, é x à sexta, ele vai ter até 6 raízes, podendo ter multiplicidades diferentes, certo? Então, olha só, o coeficiente aqui é 1, então nós vamos pegar do termo independente. O termo independente, pessoal, não está aparecendo aqui. Percebam que é o termo que está sozinho, sem o x. Então, nós temos um pequeno erro no enunciado. Está faltando mais 2 aqui. Então, para resolver essa questão, vocês precisam colocar o termo independente. Então, nós temos como possibilidade os divisores de 2, que é mais ou menos 1 ou mais ou menos 2. Aqui, apenas para a gente ganhar tempo, eu já vou induzindo as raízes corretas, ok? Bom, aqui, pessoal, eu já vou induzir a gente a seguir pelas raízes corretas para a gente poder ganhar tempo. Então, eu vou começar testando 1. Então, aqui, 1 menos 5, não tem o termo x à quarta, então é 0. 10x ao cubo, menos 3x ao quadrado, menos 5x, e o termo independente que estava faltando é o 2. Rapidamente, 1 vezes 1, 1 menos 5 dá menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4, com 0, menos 4. Menos 4 vezes 1 é menos 4, com 10, 6. 6 vezes 1, 6. Menos 3, 3. 3 vezes 1, 3. Menos 5 dá menos 2. E menos 2 vezes 1 é menos 2, com 2 deu 0. Vamos testar o 1 novamente. 1 vezes 1, 1, com menos 4, menos 3.
Menos 3 vezes 1 é menos 3, com menos 4 dá menos 7. Menos 7 vezes 1 é menos 7, com 6 é menos 1. Menos 1 vezes 1 é menos 1, com 3, 2. 2 vezes 1, 2, com menos 2, 0. Já deu certo 2 vezes. Se vocês testarem uma terceira, vocês verão que não vai zerar o resto. Sabendo disso, eu já vou partir para o menos 1. Só por questão de tempo. 1 vezes menos 1 é menos 1, com menos 3 é menos 4. Menos 4 vezes menos 1 é mais 4, com menos 7 é menos 3. Menos 3 vezes menos 1 é 3, com menos 1, 2. 2 vezes menos 1 é menos 2, mais 2, 0. Menos 1 novamente. 1 vezes menos 1 é menos 1, com menos 4, menos 5. Menos 5 vezes menos 1 é mais 5, menos 3 é 2. 2 vezes menos 1 é menos 2, mais 2, 0. Se vocês testarem o mais ou menos 2, vocês verão que não dá certo. Então, a gente reduziu aqui a uma equação do segundo grau. E agora vamos resolver esta báscara. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, aqui eu vou ficar com 25 menos 8. 25 menos 8 é 17. Então, x vai ser igual a menos o b. Então, menos menos 5 vai ficar mais 5. Mais ou menos a raiz quadrada de 17 sobre 2 vezes a, que é 2. Então, olha só. O 1 foi raiz dupla. O menos 1 foi raiz dupla. E aqui eu vou ter duas raízes. O x', que é 5 mais raiz de 17 sobre 2. E o x duas linhas, que é 5 menos raiz de 17 sobre 2. Então, aqui nós temos duas raízes simples, que apareceram uma vez só. Então, a alternativa correta é justamente a alternativa A. Duas raízes duplas e duas raízes simples. Determine o valor real de K para que a equação polinomial tenha pelo menos uma raiz real no intervalo de 0 até 2. Bom, para se ter pelo menos uma raiz real no intervalo, então a gente calcula o P de 0 e o P de 2, né? Dos limites aqui do nosso intervalo. Ok, só que nós temos uma condição, olha só, ele é de terceiro grau. Ou ele vai ter uma real, ou ele vai ter as três. Não tem como ter duas reais e uma complexa. Lembra que a quantidade de complexa sempre é par. Então, ou ele vai ter uma raiz real ou três, ou seja, uma quantidade ímpar. Pelo teorema de Bolzano, ele nos diz que se nós calcularmos o P dos intervalos, né, dos extremos do intervalo e multiplicar, para ter uma quantidade ímpar, isso tem que ser menor do que zero. Então, vamos lá. P de 0 vai ficar 0 ao cubo, mais 0 ao quadrado, mais 0, mais K. Então, P de 0 é exatamente igual a K. P de 2, 2 ao cubo, mais 2 ao quadrado, mais 2, mais K. Então, aqui, 2 ao cubo, 8. Opa, 2 ao quadrado, né? Não a quarta. 2 ao quadrado, 4, mais 2, mais K. Então, 8 mais 4, 12, mais 2, 14, mais K. Então, aqui, P de 0 é K, vezes 14 mais K, que tem que ser menor que 0. Então, quando que um produto dá 0? Né? Então, que vai ser os nossos valores aqui. Quando K é 0, ou quando 14 mais K é igual a 0. Ou seja, K é igual a menos 14. Então, vamos fazer a análise dessa equação do segundo grau. Então, olha só. K vezes KK ao quadrado é um valor positivo, parábola para cima. Então, aqui eu tenho menos 14 e aqui o 0. Tudo que está para cá está para cima, então é positivo, para cá também, e esse miolinho aqui é negativo. Nós queremos que seja menor do que 0. Menor do que 0 está aqui neste intervalo. Ou seja, para qualquer valor de K
que esteja entre menos 14 e 0. A figura apresenta o gráfico de um polinômio px do terceiro grau. Então, p de menos 2 é igual a... Bom, observem que aqui no ponto menos 1, o gráfico apenas toca o eixo x. Quando isso acontece, que a curva não cruza em dois pontos, porque o natural é que a curva descesse e subisse. Quando ele apenas toca, significa que duas raízes estão ali no menos 1. Certo? Então, x' e x duas linhas é igual a menos 1. O gráfico subiu e desceu. Quando ele desceu, ele passou pelo 2. Então, a terceira raiz é o 2. Então, só para a gente entender, o gráfico ele tende a subir e descer, e cada vez que ele cruza o eixo x é uma raiz. Aqui ele não chegou a descer, ele tocou e subiu novamente. Então, significa que esta é uma raiz dupla. Encontrei as três raízes. Bom, um polinômio, então, ele pode ser escrito como a vezes x menos uma raiz. Então, x menos 1 é mais 1. X menos a outra raiz, que é menos 1. Então, vai ficar mais 1 também. Vezes x menos 2. Então, essa é a escrita genérica do meu polinômio, mas eu dependo de descobrir quem é esse a. Legal, mas tem um outro ponto conhecido no nosso gráfico. Quando o x vale 0, o y vale 2, que é este ponto aqui. Então, se eu substituir o 0 no lugar do x, eu vou ficar com a vezes 0 mais 1, vezes 0 mais 1, vezes 0 menos 2. E tudo isso tem que ser igual a y, que é o 2. Então, aqui eu vou ficar com a vezes 1, vezes 1, vezes menos 2, que é igual a 2. Então, aqui, menos 2a igual a 2. Passo esse menos 2 dividindo, ou multiplico por menos 1, como vocês preferirem. Então, o a vale menos 1. Então, o meu polinômio ele fica escrito da seguinte maneira. P de x que é igual a menos 1 vezes x mais 1, vezes x mais 1, vezes x menos 2. Como a gente quer P de menos 2, basta substituir o menos 2 no lugar do x. Então, vai ficar menos 1, aqui, menos 2 mais 1, vezes menos 2 mais 1, vezes menos 2 menos 2. Então, menos 1 vezes menos 2 mais 1 é menos 1, menos 2 mais 1 é menos 1, e menos 2 é menos 4. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 4, 4. Menos com menos dá mais, com menos dá menos, com menos dá mais. Portanto, alternativa C, 4. A figura ilustra o gráfico da função polinomial f de x igual a ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. O que é correto afirmar, então, sobre esse polinômio? Então, vamos seguir a mesma ideia do anterior. Nós temos aqui as três raízes, menos 12, 10 e 25. Então, o meu px pode ser escrito na forma fatorada como a vezes x menos menos 12. Então, fica x mais 12, vezes x menos 10, vezes x menos 25. Bom, existe um ponto aqui que nós conhecemos. Quando o x vale 0, o y vale 300. Então, vamos lá. 0 no lugar do x. Então, 0 mais 12, vezes 0 menos 10, vezes 0 menos 25. E isso aqui tem que ser igual ao y, que é 300. Então, aqui vai ficar 0 mais 12 é 12. 0 menos 10 é menos 10. 0 menos 25 é menos 25, que é igual a 300. Então, 12 vezes 10, que é 120, vezes 25, que é 3.000.
Menos com menos, mais. Então, vai ficar A vezes 3.000, que é igual a 300. Então, o nosso A vale 300 dividido por 3.000, que simplificando é 1/10. Bom, não é esse A aqui, calma, né? Vamos abrir ali e ver se realmente isso condiz. Esse é o nosso A minúsculo. Então, eu vou ficar aqui com 1/10 vezes x mais 12, vezes x menos 10, vezes x menos 25. Se vocês observarem, claro, pessoal, esse A maiúsculo é aqui, ó, depois que eu já fiz a propriedade distributiva. Mas quando eu multiplicar x por x por x por 1/10, eu vou ter 1/10 de x ao cubo. Logo, o valor que acompanha x ao cubo é realmente o 1/10. O gráfico representa a função polinomial p de x igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 49x mais 98. Sendo R, S, T e 2 as únicas intersecções do gráfico com os eixos, o valor de R sobre S vezes T é... Então, usando o primeiro ponto, que é o ponto R, nós sabemos o seguinte: quando x vale 0, P de x é igual a R. Então, olha só, se nós calcularmos o P de 0, fica 0 ao cubo, menos 2 vezes 0 ao quadrado, menos 49 vezes 0, mais 98. Então, o polinômio, quando x vale 0, ó, vai zerar tudo, sobra apenas o 98. Então, isso significa que o nosso R vale 98. Além disso, é um polinômio de terceiro grau e nós temos 3 raízes, S, 2 e T. E nós podemos usar a relação de Girard, que diz que se a gente multiplicar as 3 raízes, então S vezes 2 vezes T, é igual o coeficiente independente, que é o 98, dividido pelo A, que é 1. Aí só vamos tomar cuidado com o sinal, né? Menos B sobre A é a soma. C sobre A é a soma das multiplicações 2 a 2. E menos D sobre A é o produto. Então, aqui é menos 98 sobre 1. Então, S vezes T vai ser igual a menos 98, porque menos 98 sobre 1 é menos 98. E passo esse 2 dividindo. Então, S vezes T é igual a menos 49. Não precisa descobrir ST separadamente, basta eu substituir aqui. R dividido por S vezes T. Então, o R nós descobrimos que vale 98 e S vezes T vale menos 49. 98 dividido por 49 é 2, mais com menos, menos. Alternativa D.